A igreja somos nós? Esse vídeo está motivado por um vídeo anterior meu. Vale a pena ir à igreja. Se você quiser, pode ver que é bem interessante. Uma pessoa comentou que o certo seria falar vale a pena ir ao culto, porque a igreja somos nós. Isso me fez pensar, eu respondi essa pessoa, claro, e isso me fez pensar que a gente fala isso mesmo. A igreja somos nós. E o que a gente quer dizer com isso? Eu até entendo. Tanto que eu já falei muitas vezes isso. Você não precisa estar no templo, na igreja, templo, porque você é igreja. Essa é a frase. Mas ela é um pouco inapropriada se você for estudar bem, porque igreja, ela é nós, nunca eu. Porque a igreja tem um significado coletivo, eclésia, comunidade ou assembleia daqueles chamados para fora, para evangelizar. A igreja é uma comunidade de fé que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mas é coletivo, é um todo, não é um indivíduo. Você como indivíduo, você não é igreja, você faz parte da igreja. Vamos supor que você opte por ser desigrejado, né? Você não vai mais ao templo. Você continua parte da igreja de Jesus Cristo? Continua. Quem crê em Cristo faz parte da igreja de Jesus. Ele vem buscar a sua igreja, mas o indivíduo não é igreja. Você não é igreja, você é templo do Espírito Santo, é outra coisa. O Espírito Santo habita em você, mas você não é igreja. Igreja significa coletivo. E é claro, gente, que a igreja, o templo físico, não é a única forma de organização. A questão é congregar, seja no templo, seja em casa, seja na família, seja onde for. A igreja é quando você tem o conjunto das pessoas congregando. Essa é a igreja chamada comunidade de fé, que faz parte da igreja total de Jesus Cristo, que se encontra na igreja protestante, na igreja católica, na igreja ortodoxa ou nenhuma dessas, porque Deus não é preso a instituições humanas, tá bom? Aí a gente vai citar, para ficar mais claro, Hebreus 10, 25. Não deixeis de reunir-vos como igreja, como é costume de alguns, ainda mais quando vemos que se aproxima o dia. É uma recomendação apostólica, é um imperativo. Não deixeis de vos reunir como igreja. Para mim é o versículo mais claro. Reunir-se como igreja, congregar. Congregar. Não é uma pessoa só, é um conjunto de pessoas, não é quantidade, e sim coletivo, tá bom? Então, isso é a questão muito profunda. O que nós estamos perdendo deixando de nos reunir como igreja, independente da forma que isso ocorra? A gente está deixando de congregar, de entrar em comunhão, de admoestarmos uns aos outros, motivarmos uns aos outros. Então a gente perde ainda mais quando vemos que vem chegando o dia, o juízo. Então a gente precisa disso na nossa vida espiritual. A vida espiritual precisa ser coletiva, não é isso? Então, quando Jesus fala, eis que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha eclésia, ele vai falar da igreja dele. E você não vai ver ali em Atos depois os cristãos individualmente em casa sem se reunir. Eles se reuniam. Então, desde o início da igreja, a igreja se reunia como igreja, como assembleia dos que são chamados para fora para missão. Tá bom? Creia nisso, pense nisso e fique na paz.